Redcliffe, it's me, Kathy. I come home and I so cold. Let me your window. Sejam bem-vindos ao meu canal, aqui a gente fala sobre a vida utilizando referências culturais, teóricas, epistemológicas e um pouco de humor idiota também. Meu nome é Iana Fortuna, eu sou comunicadora e se você não mora embaixo de uma pedra, você sabe a polêmica que tá dando o filme O Morro dos Ventos Uivantes, que é esse que eu vou deixar o cartazinho aí. Opa, filme errado. Já aviso que esse vídeo tem spoilers, porque é para fazer uma análise profunda, que é o único jeito que a gente sabe fazer. Não tem como não contar a história tanto do livro quanto do filme. Então, se você não gosta de spoilers e não assistiu o filme ainda, eu sugiro que você vá assistir e depois você volta aqui. Mas se você é como eu, que não se importa ou já assistiu o filme, senta aí, pega o seu chá inglês que a conversa vai ser boa. Bom, antes de mais nada, deixa eu dar um recadinho, que eu tô com uma dermatite na boca, eu tentei passar alguma coisa assim pra ver se dava um jeito, mas não ajudou muito. Então, tô só avisando pra vocês não ficarem se distraindo, tá? Já sabe o que que é e vamos pro vídeo. O filme O Morro dos Ventos Uivantes, da diretora Emerald Fennell, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou pronunciar assim, estreou esse final de semana e arrecadou 80 milhões nas bilheterias. Esse é o valor que a Warner desembolsou para adquirir os direitos de adaptação, vencendo a Netflix, que, apesar de ter oferecido um valor maior, não garantiu o lançamento tradicional nos cinemas. Esses dados foram tirados do site Deadline, que eu vou deixar a referência na legenda do vídeo. E esse filme foi estrelado pelo Jacob Elordi, que fez o Frankenstein, e a Margot Robbie, que fez Barbie. E, de acordo com o site Deadline, 55% dos ingressos foram comprados de forma antecipada. E por que que eu estou trazendo esse dado? Mais da metade dos ingressos já tinham sido comprados. Não sei se vocês se lembram, mas foi lançado um trailer que prometia muitas coisas. Tanto que a minha irmã veio falar pra mim se eu tinha visto esse trailer, na época eu não tinha visto, e ela falou que o filme ia, pelo jeito, ser super hot. E eu acredito que gerou bastante expectativa. Eu fui ver o filme e eu decidi trazer aqui as minhas reflexões. Porque foi feito um grande trabalho de marketing no trailer. Que foi um trailer super polêmico, que inclusive gerou bastante debate sobre a escolha dos atores. Prometeu algo assim, super inovador, revolucionário, ousado, diferentão. Meio 50 tons de cinza, que eu acho que seria sim uma possibilidade de adaptação. Porque, obviamente, existe uma tensão sexual ali palpável, que é um dos temas centrais da narrativa, ainda que seja abordado de uma maneira menos explícita. Para mim, o maior problema foi que o filme mirou no disruptivo e acertou na bobiça. Se você gostou do filme, tá ótimo, que bom pra você, tudo certo. Eu fui assistir e não gostei. E eu tô fazendo esse vídeo para explicar os motivos pelos quais eu não gostei. E aproveitar para trazer algum embasamento técnico, porque aqui a gente não faz hate gratuito. Ao contrário do filme, que faz um monte de escolha gratuita. Em segundo lugar, eu sou fã do livro, eu sou fã das irmãs Brontë, tanto que no meu vídeo do Japão eu contei que eu tava lendo Jane Eyre. E eu não faço ideia de como é a experiência de assistir ao filme sem ter lido o livro. Eu li o livro mais de uma vez. A primeira foi quando eu tinha uns 16 anos. E a segunda, quando eu tinha uns 26, 27, que eu ia para Londres e eu comprei uma edição que é metade português e metade inglês. E cada vez que eu li, eu tive experiências diferentes. Eu percebi nuances diferentes. Isso porque a primeira vez que eu era bem jovenzinha, eu fiquei daquele jeito iludida, ignorando a maior parte da complexidade da obra e sonhando com aquele estereótipo de homem que é um homem difícil, que odeia todo mundo, atormentado, complicado, mas que faria tudo por mim, que sentisse aquele amor doentio, louco, que com certeza jamais me abandonaria. Inclusive, esse tipo de herói sofredor, atormentado, ele é um clássico, né? Ele é um clichê. Tem aí milhares de histórias, de livros, de filmes, de fanfics. É o que mais tem. Que eu acho que é uma experiência comum entre jovenzinhas, que ainda estão descobrindo aí a questão dos relacionamentos, do afeto, as questões sexuais mesmo. Então eu vi o Radcliffe da primeira vez sob esse viés, que eu acho que é mais ou menos a vibe da diretora. Inclusive eu não tô tirando isso da minha cabeça, ela realmente fala isso, eu já vou explicar. A grande diferença
é que eu, pobre mortal, guardei o meu delírio pra mim. Cresci, amadureci, superei, fui viver minha vida. E ela teve possibilidades, teve condições de transformar essa versão romantizada e erotizada que ela enxergou quando ela leu em um filme para todo mundo ver. Então, basicamente, essa é a minha opinião e agora eu vou explicar por que eu achei isso. E assim, eu não sou contra adaptações. Eu não quero falar aqui de um lugar de uma fã da Emily Brontë que tá se sentindo pessoalmente ferida pela forma como esse filme foi adaptado. Não é esse o ponto. Eu tentei assistir ao filme com a cabeça aberta e tentei analisar ele enquanto obra cinematográfica, independente de ser ou não uma adaptação. Não sei se eu consegui, não sei se eu fui bem sucedida. Vamos ver, ao longo do vídeo eu vou dar meus argumentos e depois vocês me contam. E assim, eu não sou contra adaptações. Eu gosto muito de 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que é uma adaptação da Megera Domada, do William Shakespeare. Eu gosto muito das Patricinhas de Beverly Hills, que é uma adaptação de Emma, da Jane Austen. Inclusive são meus filmes de conforto. E até umas adaptações mais bobinhas, que nem eu lembro que tinha um filme chamado Correndo Atrás, que é uma adaptação de uma peça de teatro chamada Cyrano de Bergerac. Eu não sei se é assim que pronuncia, porque eu não falo francês. Até tentei uma vez fazer uma aula de francês, mas não foi pra frente, não. Enfim, eu acho que as adaptações, elas exercitam a criatividade e elas são boas, são positivas pro nosso senso crítico, porque elas nos permitem fazer comparações, elas ampliam as nossas possibilidades de ter repertório para refletir de maneiras mais profundas e ao mesmo tempo mais vastas sobre determinados aspectos no passado, no presente, como eles foram mudando ao longo do tempo. É importante a gente entender como as coisas são vistas no seu contexto social e como essa visão de mundo vai mudando e quais são as suas nuances ao longo de uma trajetória histórica, porque isso nos permite entender por que nós pensamos assim hoje. E eu acho isso super importante. E, inclusive, O Morro dos Ventos Vivantes é uma das obras mais adaptadas da literatura. Ela tem umas 50 adaptações diretas e mais um sem número de adaptações que foram inspiradas livremente. Então, assim, o problema não é adaptar, porque é uma obra genial que merece ter quantas adaptações ela puder. O problema é a diretora não querer dialogar com a obra original, mas querer usar o prestígio do nome da autora para vender, para ganhar dinheiro, para... Qual que é a palavra? Para promover o seu próprio ponto de vista, sua própria fantasia. Na minha opinião, a Fennell não quis ceder espaço no seu próprio espetáculo para conversar com a obra que ela se propôs a adaptar. E eu acho que isso reflete muito bem o momento que a gente vive hoje. Um momento de uma exaltação da própria individualidade, do próprio ego, acima de qualquer questão coletiva, e um descaso com o que veio antes, com o que já foi feito, com o conhecimento que já foi descoberto, que está sendo construído. Porque eu não sei se vocês sabem, mas como que funciona a construção do conhecimento? As pessoas, elas vão tendo descobertas que vão meio que se empilhando umas sobre as outras, porque tem coisa que eu só consigo descobrir hoje porque antes de mim várias outras pessoas fizeram outras pesquisas. Tem uma pessoa, que eu não me lembro agora o nome, que falou uma frase que ele estava sentado em ombros de gigantes, quer dizer, para ele conseguir enxergar o que ele estava vendo hoje, muitas pessoas tinham vindo antes dele. E ele reconhecia isso. Ao chamar de gigantes, ele estava reconhecendo todo o trabalho que foi feito. E, na minha opinião, a diretora teve uma postura contrária a esse respeito e a essa consideração pelo que foi feito antes dela. Ela pegou aquilo que interessava para ela e descartou todo o resto. As adaptações antigas, elas erraram, foi por falta de recurso, falta de informação, às vezes até uma censura, ou mesmo uma escolha artística datada, baseada em alguns valores e preconceitos ali das próprias pessoas que fizeram as escolhas criativas e eram produto do seu meio. Porém, nós estamos em 2026. A gente já avançou tanto que eu acho muito difícil justificar uma pessoa que decide fazer certas escolhas criativas apenas por uma questão de ego, uma questão de falta de contexto voluntária. E eu acho que esse é um debate muito importante para a época que a gente vive hoje.
por causa das redes sociais, por causa da produção de conteúdo, por causa de pessoas querendo impor a sua opinião leiga acima da opinião de especialistas. O fato de todo mundo ter acesso à informação faz com que, paradoxalmente, as pessoas queiram cada vez menos se aprofundar nessas mesmas informações. Enfim, é todo um debate aí que eu acho que não tem como a gente ignorar. E esse filme é um exemplo didático do que a nossa sociedade vivencia. Porque quando você reforma clássicos, e realmente tem uma polêmica que certas cenas desse filme foram editadas para que elas coubessem melhor num Reels ou num TikTok, ou seja, as escolhas narrativas miram unicamente na venda, no alcance, no consumo estético, pelo estético, você esvazia a obra, você perde a capacidade de fazer uma análise mais complexa. Você transforma a voz de uma autora que foi tão relevante, que é a Emily Brontë, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, e uma embalagem que é só bonita, mas totalmente vazia de sentido. Você esvaziar uma discussão social em prol de um imediatismo superficial, para mim, é sim um problema. A escassez de repertório dessa diretora se revela nas referências óbvias. Ela faz bastante confusão e a impressão que dá é que ela não teve muito interesse em pesquisar. Me lembrou um pouco o filme Emília Pérez, que um diretor francês quis retratar complexas questões mexicanas e disse em entrevista que ele não precisou pesquisar mais porque ele achava que ele sabia o suficiente. E quando eu falo de confusão de referências, é porque eu sinceramente achei que ela estava adaptando uma obra da Jane Austen, que é uma escritora do período regencial, que faleceu em 1817, sendo que a Emily Brontë nasceu em 1818. Ou seja, são referências totalmente diferentes, mas a impressão que deu é que a diretora não se importou com isso, porque na cabeça dela, provavelmente, eram ambas mulheres escritoras oitocentistas britânicas. E, na verdade, não é nem os livros da Jane Austen, parece que ela tentou adaptar, mas o filme. Parece que ela bebe de Orgulho e Preconceito, de 2005, e um pouco de Bridgerton também. Só que nesse filme, a Catherine não é a Elizabeth, não é a Lizzie, ela é a Lídia. A ideia é contar aqui a história do filme e, conforme eu for contando, eu vou fazendo comparativos com o livro e também vou trazendo algumas discussões polêmicas, como a escolha dos atores, o figurino, e também eu pretendo explicar por que eu acho que, no fim das contas, esse filme só aconteceu porque ela é uma diretora super privilegiada. Ela é filha de um renomado designer de joias, com uma renomada escritora. Ela teve acesso a internatos de elite, inclusive ela estudou no mesmo lugar da Kate Middleton, e ela foi para Oxford. E isso, obviamente, junto com os contatos que ela tinha, facilitaram sua entrada na indústria criativa. Eu não quero tirar aqui o mérito dela enquanto diretora, porque eu sei que ela fez obras boas antes, mas eu fico pensando se ela fosse uma diretora que estava começando do zero, ela teria tanto apoio em fazer esse projeto. Não sei. Fica aí o questionamento, né? E ela mesma contou em entrevista que esse projeto é a realização de uma obsessão que ela tem desde os 14 anos. Porque quando ela tinha 14 anos, ela leu o livro e ela tentou replicar com esse filme como ela se sentiu, a visão que ela teve da obra naquele momento. E realmente, muito da obra parece ter sido feito por uma menina de 14 anos. E a ideia é fazer uma análise não apenas enquanto obra de adaptação, mas eu quero trazer também enquanto obra audiovisual, com técnicas cinematográficas, porque nem como filme eu acho que ele conseguiu executar aquilo que ele se propôs. Mas, antes de mais nada, eu quero falar brevemente quem é a escritora do livro. A Emily Brontë, ela é um exemplo raro de escritora mulher do século XIX, e ela tinha mais duas irmãs, que é a Charlotte e a Anne, que são as irmãs Brontë, e elas moravam juntas, viviam bem reclusas junto com mais um irmão, e todos eles tinham um veio meio artístico. Elas escreviam, ele pintava, mas eles viviam ali muito reclusos em casa, bastante reprimidas, né, naquela educação bem típica da Inglaterra vitoriana. E elas eram bem talentosas e conviviam ali entre elas, contavam as histórias que elas estavam escrevendo para elas e davam opiniões, e todas elas publicaram livros sob pseudônimo de homens. E, embora elas tenham sido três irmãs muito talentosas, a vida delas foi bem trágica. O próprio irmão também se envolveu com drogas, tinha problema com bebida, morreu muito cedo, mas elas também, nenhuma teve filhos. A única que se casou foi a Charlotte,
Charlotte, mas ela morreu grávida do primeiro filho. Não sei se foi grávida ou se foi dando à luz, não tenho certeza. Mas as outras duas nunca se casaram e morreu bem jovem. E elas escreviam esses livros nesse ambiente isolado e eram livros românticos, porque era o tipo de literatura que estava na moda na época. Só que eles tinham uma pegada um pouco mais sombria. E das três, a Emily era a que escrevia de um jeito mais polêmico e tenebroso. Porque ela falou de seres humanos que eram imperfeitos, que sentiam ódio, que sentiam inveja, que eram cruéis, mas que também podiam amar, também podiam ser personagens de romance. E O Morro dos Ventos Vivantes foi o único livro que ela escreveu, e ele foi publicado em 1847 e foi duramente criticado na época, mesmo sendo escrito por um homem, porque os críticos achavam que a história era uma história meio imoral, uma história de obsessão, de vingança, que fazia duras críticas, né, à hipocrisia religiosa, ao sistema social vigente, ao preconceito. E os críticos achavam que esse livro era um mau exemplo, porque a época vitoriana, ela reconhecidamente era uma época muito puritana. Então, as pessoas se incomodaram muito em ver personagens em sua integralidade, sem hipocrisia. Porém, os críticos também disseram que o livro era viciante, que mesmo que você não estivesse gostando, você queria saber o que ia acontecer e não conseguia parar de ler até chegar no final. E eu não sei quem aí que tá me assistindo que leu o livro, mas seria legal você deixar aqui nos comentários como foi sua experiência de leitura, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu queria muito saber o que ia acontecer, então eu não consegui parar de ler. E é exatamente por isso que, na minha opinião, esse livro é um clássico, porque os personagens, eles têm camadas, eles são complexos. Tem uma hora que você tá torcendo por eles e outra hora você tá odiando eles. E essa imprevisibilidade tornou eles atemporais justamente porque eles são tão humanos e criam uma conexão imediata com a gente, pelo menos sob alguns aspectos. Porque o que é um clássico? É uma história que, a despeito dos detalhes temporais ali da época em que foram escritos, falam de temas que são universais. Por exemplo, William Shakespeare, o Victor Hugo, eles falam de coisas que qualquer um de nós, mesmo hoje em dia, pode, em alguma medida, se identificar. Eles trazem reflexões que atingem pessoas independente da época e que, se você ler mais de uma vez, você vai descobrir coisas novas. Então eles nunca envelhecem, por isso que eles são clássicos, porque eles sobrevivem ao tempo que eles foram escritos. Então, assim, quanto maior a importância do material original, obviamente maior vai ser a exigência em relação à adaptação. E esse livro, ele é um dos livros mais importantes da literatura inglesa do século XIX. Então vamos lá. O livro começa assim. O Sr. Lockwood, que é o novo inquilino da Granja dos Tordos, vai visitar o Ratcliffe na propriedade do Morro dos Ventos Vivantes, que é uma casa bem rústica, bem tempestuosa, bem com clima gótico assim. E ele fica preso lá numa nevasca, conhece o fantasma da Catherine, que fala mais ou menos isso que eu cantei aqui na música, que ela tá sentindo frio, que ela tá pedindo pro Ratcliffe deixar ela entrar. E essa música, ela foi feita pela Kate Bush, que é a mesma que canta aquela música do Stranger Things, Running Up the Hill. Não sei se vocês vão lembrar. Ela também deu o livro, ela também se identificou com a história, ela escreveu essa música assim, numa sentada. E tem uma versão incrível da banda Angra, que é uma banda que mistura rock com elementos clássicos, e é uma banda brasileira, do saudoso André Matos, que já faleceu, mas tinha uma voz e uma habilidade musical incrível, então fica aí a recomendação. Então, já quero começar falando da Nelly, né? Que no livro é a nossa narradora não confiável, porque a gente não sabe se o que ela tá falando é fiel aos fatos, se é algum tipo de exagero, se é alguma distorção causada pelos sentimentos dela, que são bem complexos, porque ela foi criada ali no Morro dos Ventos Vivantes, meio como se fosse uma irmã, mas ao mesmo tempo como uma serviçal, e dá pra perceber que ela se ressente disso, ainda que de uma maneira velada. Porém, no filme, ela fica reduzida a uma dama de companhia invejosa, malvada, cruel, que se ressente, teve uma queda social ali, e ela realmente faz as coisas por inveja. O que eu acho que foi uma redução da complexidade da personagem muito grande, que já diz muito sobre como vai ser a construção dos personagens nesse filme. Enquanto o livro começa com o Sr. Lockwood indo lá e conversando com a Nelly, o filme começa com uma cena de enforcamento público, como se fosse num vilarejo assim, e a Nelly, que é uma dama de companhia, e a Catherine estão lá, meio jovenzinhas assim, assistindo.
E é aqui que começa a primeira tentativa de chocar, que me parece uma adolescente que acabou de aprender a falar palavrão, que acabou de aprender que existe sexo e que o mundo ele é mais complexo do que ela achava. E eu acho que esse tom vai percorrer o filme todo. É o tom da diretora. Por quê? Ela claramente tenta fazer essa primeira cena ser sobre uma pulsão entre morte e sexo. Porque o homem que tá sendo enforcado, ele não quebra o pescoço imediatamente, então ele fica se debatendo ali pendurado. E ele tem uma ereção. E fica todo mundo apontando. Então é uma coisa assim, óbvia, sabe? Como se o sexo estivesse sendo usado ali de um jeito artificial, bobo, porque todo mundo meio que entra num frenesi ali no vilarejo e começa a se pegar. Tipo, não teve construção nenhuma. É como se o negócio fosse jogado assim. Não tem preparo, não tem contexto. E fica realmente parecendo uma adolescente falando: olha pra mim, olha como eu sou rebelde. Um tal de chocar por chocar. Porque num roteiro, num filme, tudo que é muito explicado é porque a execução foi medíocre. Você tem que deixar que a pessoa conclua por si só. É o que eu acho que divide muito o que é um bom filme do que é um filme ruim. Subestimar a inteligência da pessoa que está assistindo. Que é mais uma prova de que é um filme feito para agradar os usuários de rede social. Saiu esses tempos atrás uma notícia, uma polêmica de que os roteiros estavam emburrecendo porque os filmes estavam sendo feitos com partes lentas de propósito para que uma pessoa pudesse assistir o filme ao mesmo tempo que mexe no celular. Então tinham cenas ali que tinham espaços grandes sem nada acontecendo, e as outras cenas precisavam ser excessivamente explicadas, porque tinha que levar em consideração que a pessoa que tá assistindo, ela tá com a atenção dividida. Então, a impressão que dá é que esse filme tá indo um pouco nessa linha. Aí você tá lá no cinema, com a sua atenção plena ali, você fica... nada acontece. Inclusive, foi isso que meu namorado falou. Ele falou assim, é um filme lento, né? Aí eu falei, na lata, claro, porque eles adaptaram 40 páginas e deixaram as outras 300 e pouco de lado. E ao longo do filme, eu percebi que essa diretora, ela realmente tenta fazer esse choque através do escatológico. E eu não sou contra o escatológico. Na verdade, eu não gosto muito. Tá tendo essa série nova do Cavaleiro dos Sete Reinos, que também usa essa parte de utilizar fluidos humanos, mas isso ajuda a construir o clima da série. Tem outros filmes também, eu lembro de Christiane F., foi um filme que me impactou muito, porque eu tinha 13 anos e eu enchi o saco da minha mãe porque eu queria alocar aquele filme. E eu acho que ela não sabia muito bem do que se tratava. Ela viu lá, Christiane F., 13 anos, não viu o resto do que tava no título, né? E ela me deixou alocar. E no começo aparece uma cena bem escura e ela fala que ela morava num complexo de muitos apartamentos, né, na Alemanha, que era onde as pessoas com menos recurso financeiro viviam. E ela falava que as escadarias estavam cheirando os excrementos e a urina das crianças porque elas não conseguiam segurar. E para mim, ela tenta ali fazer uma associação entre as funções corporais e o desamparo dessa faixa etária nessas condições. O Wicked também, o livro, usa muito esse recurso. O Gregory Maguire, que é o autor, mistura ali palavras delicadas e do nada ele bota uma palavra visceral ali no meio da frase, para impactar mesmo. Ah, inclusive, eu assisti os 2 filmes do Wicked, porque eu amo musicais, mas o livro tem outra pegada, muito mais política, muito mais crua, que também é muito legal. Então, se vocês tiverem interesse que eu faça um comparativo, comenta aí um emoji de bruxinha para eu saber que eu trago aqui no canal. Continuando, eu não acho ruim utilizar esses contrastes entre o corporal e o etéreo. Eu acho que, inclusive, é um recurso bem interessante, mesmo no audiovisual. E eu fiquei refletindo sobre qual teria sido a intenção da diretora de fazer isso nesse filme. Por quê? Ela usa um monte de cores saturadas, ela usa tons pastéis, muito laço, muita joia, um design bem expressivo, tanto na arquitetura quanto no figurino, que me lembra bastante a estética de Bridgerton. Mas daí, do nada, ela coloca ali um pinico cheio de xixi, um vômito sendo limpado ali em close por vários segundos, o cocô do cachorro no carpete, o papel de parede, que é da cor da pele da Margot Robbie, e tem tipo como se fosse veiazinhas azuis, e as pintas, e o Linton, que é o cara que a Catherine casa, fala ali que é pra ser a pele dela. E eu achei esse detalhe particularmente bizarro, porque tem uma hora que ela tá se pegando com o Heathcliff e ele beija ela e depois lambe essa parede. Por isso que eu falo que tem várias escolhas gratuitas, assim.
Minha opinião, tá? E assim, a única conclusão que eu consegui chegar a respeito dessa questão da escatologia, e se vocês tiverem uma opinião diferente e tiverem outras contribuições, eu aceito, é um ponto realmente que não tá fechado para mim, mas o que eu imaginei é que fazer isso foi mais fácil do que dar real dimensão aos personagens. É o caminho mais óbvio. Como eu falei, um filme, ele é uma história contada por imagens. Então, chocar por essas imagens talvez seja mais fácil do que fazer toda uma construção ali, porque ia demorar, ia dar trabalho, ia consumir tempo de tela. Tempo esse que ela estava pretendendo usar para outra coisa. Se é que vocês me entendem. Mas até isso, ela não conseguiu fazer direito. Ai, mas tô me adiantando. No filme, quando eles chegam em casa do enforcamento, o pai da Catherine, que é o Sr. Earnshaw, pelo menos é assim que pronuncia na minha cabeça, chega com um menino que ele trouxe das ruas de Liverpool, que ele falou que o pai maltratava muito e ele decidiu adotar. No livro, o Sr. Earnshaw traz um menino de origem desconhecida, que é descrito como um dark-skinned gypsy, ou seja, um cigano de pele escura. Gypsy é cigano, que é uma forma antiga e hoje considerada ofensiva de tratar o povo romani, que tem origem indiana, ou seja, ele desde o começo é considerado como uma pessoa que não pertence àquela família, visivelmente, e uma pessoa que não tem passado, que não tem origem. E no livro, a Catherine tem um irmão, que é o Hindley, que ele fica enciumado porque o pai dele começa a dar atenção pro Heathcliff. E daí, quando o pai morre, é o Hindley que começa a maltratar o Heathcliff. Mas ele começa a maltratar ele, submetendo ele a humilhações assim constantes, com o claro objetivo de embrutecer o Heathcliff, de tirar toda a humanidade dele. Então, quando ele assume a casa, o Hindley começa a tratar o Heathcliff como menos que um animal. Sendo que no filme, ele é tratado como mais um dos criados. Branco. A única diferença que ele tem em relação a Catherine é que ele é pobre. No caso do filme, o Hindley não existe. Eles juntam as características do Hindley às características do pai e traduzem tudo num personagem só, que é o Sr. Earnshaw. Que ele é um homem bêbado, que joga, que maltrata todo mundo, inclusive a Catherine. E no filme, o Heathcliff, ele apanha para que o pai não bata na Catherine num acesso de bebedeira que ele tem. Então ele meio que faz isso para defender a Catherine, porque o pai seria mal com qualquer pessoa que estivesse na frente dele ali. Enquanto que no livro, o Hindley, ele faz de tudo para humilhar, para abusar do Heathcliff. E é isso que vai gerando um sentimento de ódio. Ele é desprezado pela sua condição social, pelo seu tom de pele, e ele é tratado por todo mundo, inclusive para as pessoas que trabalham lá, como alguém inferior. E o Heathcliff do livro, ele tem um temperamento muito específico. Ele tem um incrível autocontrole que faz ele ser capaz de suportar abusos indescritíveis e nunca se queixar. Ele tem uma personalidade intensa, com fortes traços de orgulho, de rancor, e ele tem um apego emocional profundo pela Catherine. E por tudo que ele sofre, pelo fato dele ter tido o amor do Sr. Earnshaw e ter perdido, e ter sido justamente esse amor que fez com que ele passasse por tantas provações depois, vai fazendo crescer dentro dele um sentimento de vingança generalizado. Ele quer subverter a ordem social daquela comunidade, porque ela rejeitou e reprimiu ele, e ele quer se tornar o senhor de tudo. Ele quer acabar com o Hindley, não apenas fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente. Ele não quer apenas que ele sofra. Ele quer que os seus descendentes sejam mendigos. Ele quer que a linhagem dos Earnshaw seja apagada da face da terra. Então, assim, ele tem muita raiva, ele tem muito ódio de todo mundo ali. Enquanto que o Heathcliff do filme, ele é um cara que ama a Catherine, que em tese eles não podem ficar juntos porque ele é pobre e ela é rica, o que muda depois que ele volta rico. Então, tipo, qual que é a dificuldade agora? E é isso. A raiva dele é porque ele não pode ficar com a Catherine. E aqui, a gente entra na primeira polêmica, que foi a escalação do Jacob Elordi pro Heathcliff. Porque no livro ele tem pele escura e o ator escalado é um homem branco. E assim, isso poderia ser considerado um detalhe, porque a diretora, ela escolheu uma Nelly vietnamita, ela escolheu um Edgar Linton paquistanês, escolheu uma Catherine loira. Então, assim, ela
tentou não seguir nenhuma descrição dos personagens e deu essa impressão de que tá tentando ser inclusivo, igual o Bridgerton está fazendo. Porém, no caso do Heathcliff, não é uma questão de representatividade, mas é a espinha dorsal do romance, porque tudo que ele passa é por causa da diferença que é feita pelo tom de pele dele, pela condição social dele, pelo fato dele não ter origem. Ele não é apenas um cara que trabalha lá, ele é o saco de pancada de todo mundo. É o que faz a história girar, basicamente. Então, no caso do Heathcliff, por ela ter feito essa mudança, o personagem do filme perdeu totalmente a força. Ele deixou de ser um homem torturado pela dor, pela obsessão, pela necessidade de vingança, por esse embate interno entre o amor que ele sente pela Catherine e o desejo que ele tem de se vingar pelo ódio que ele sente, e se tornou um homem que fica chateado porque a mulher que ele ama não gosta dele ou já tá casado, e diz que quer se vingar dela, que é uma pessoa muito ruim, que é uma pessoa muito cruel, mas em nenhum momento ele demonstra que ele faz isso, ele não tem nem porquê, porque sem esses fatos, a vingança do Heathcliff vai ser motivada pelo quê? Que força tem o sentimento do personagem que impulsiona ele para agir na trama? Nenhuma. Por isso que o personagem não convence. E aqui eu vou citar um conceito cinematográfico. Aqui nós temos dois tipos de ações, a ação externa e a ação interna. A ação interna é aquela que ocorre dentro da cabeça dos personagens. Ela é muito comum na literatura, mas também pode ser usada em filmes, por exemplo, em Disclaimer, que eu já falei sobre isso, e se você ficar curioso, vai lá ver o vídeo, que é quando a gente consegue embarcar junto com o personagem nas suas motivações, nos seus medos, nos seus sentimentos, nas suas reflexões. Já a ação externa é aquela promovida pelas atitudes do personagem, é o que acontece em frente aos nossos olhos. Então, assim, o personagem ele precisa mostrar, não adianta ele só falar. Na verdade, quando os diálogos são muito óbvios, é porque o roteiro já tá morto. Porque normalmente nós, enquanto seres humanos, falamos coisas enquanto pensamos em outras coisas e muitas vezes fazemos uma terceira coisa. Então, quanto mais enviesado o diálogo é, melhor é para o personagem. Mas ainda assim, o personagem precisa ter atitude. Ele precisa cumprir o que ele promete. Igual a Carnaval, né? Então eu tava assistindo Senhor dos Anéis versão estendida com o meu namorado. E, por exemplo, o Aragorn. Se ele começar a falar assim, não, eu sou um cara corajoso, não, eu entendo de caça, eu sei rastrear um orc. Aí quando chega na hora de fazer essas coisas, ele fica com medo, ele não tem a menor ideia do que ele tá fazendo, ele toma as atitudes mais patéticas. Tipo, você fala, você não faz isso. E a mesma coisa do Heathcliff nesse filme. Ele fala, eu sou cruel, só que ele nunca cumpre nada do que ele promete. E eu vou falar um pouquinho sobre isso na questão da Isabela. No livro, ela é irmã do Edgar Linton e ela se apaixona pelo Heathcliff porque ela tem uma visão dele de ser esse herói trágico e todo mundo avisa pra ela que ele é uma pessoa cruel e ela não acredita. Os dois fogem pra se casar e ela descobre da pior maneira possível que ele realmente é essa pessoa que todo mundo tentou mostrar pra ela e ela não quis ver. E ela manda uma carta falando quem é esse homem com quem eu me casei. A gente vê que ela tá extremamente desiludida, decepcionada, tanto que ela foge do Morro dos Ventos Vivantes e vai para um lugar lá no sul da Inglaterra, grávida, tem o filho lá, cria o filho sozinha e uns 12 anos depois ela morre e o filho vai pro Heathcliff cuidar. E esse filho não aparece no filme porque eles não falam dessa geração. E o fato dela ser irmã do Linton torna a vingança do Heathcliff ainda mais cruel, porque ele quer ultrajar o Linton de todas as formas possíveis. Ele não quer apenas ser herdeiro, ele quer que o Linton saiba o quanto ele tá fazendo a irmã dele sofrer. Enquanto que no filme, o Heathcliff casa com a Isabela porque ele tá com dor de cotovelo, porque ele quer fazer ciúminho pra Catherine. A Isabela no filme, ela começa assim com uma menina bem ingênua, quase infantil. Ela tem uma casa de bonecas, ela gosta de ficar fazendo trança no cabelo da Catherine. Como ela não é irmã do Linton, ele não se importa muito com ela. Não elabora essa relação entre os dois, apesar dela ser pupila dele. Quando o Heathcliff fica com raiva da Catherine e decide
se vingar, o que ele faz? Ele vai no quarto da Isabela e ele começa a falar algumas coisas pra ela, tipo, eu sou mal, eu vou te maltratar, eu não vou te amar, eu só quero fazer ciúme pra Catherine, você quer mesmo assim? Conforme ele vai falando uma coisa ruim que ele vai fazer, ele vai perguntando, você quer mesmo assim? Ou seja, ele pede o consentimento dela pra ser esse grande sádico que ele afirma que ele é. Aí eles se casam e a Nelly vai até o Morro dos Ventos Vivantes e encontra a Isabela usando uma coleira de cachorro. E eu quero deixar claro aqui que não importa pra mim, eu acho que cada um tem que fazer as fantasias que quiser, mas a diretora tenta tratar no filme como se isso fosse uma degradação pra Isabela e demonstrasse o quanto que o Heathcliff é cruel, ele é mau. Só que é consensual. Ela gosta do fetiche. Tanto que quando a Nelly vai lá, ela fala pra Isabela, não, vamos embora, vamos pra casa. E a Isabela fala, eu já tô em casa. E dá uma piscadinha pra ela. Essa carta, inclusive, que tem no livro, tem ela muito parecida no filme. Mas a diferença é que enquanto uma é verdadeira, a outra é o Heathcliff que pede pra ela escrever, tornando aquela situação pior do que ela é, pra que a Catherine fique impactada. Então mostra os dois meio que combinando como ela vai escrever a carta, e daí ela fala assim, tá, mas depois você vai me dar o que eu quero, né? Dele, não, beleza. Ou seja, é um exagero da parte dele. Nem pra ser um bad boy de fanfic, ele tá dando conta. E é por isso que eu falo que o filme é pretensioso, porque ele pretende muita coisa, pretende ser ousado. Porém, na prática, parece que ele tem muito mais medo, parece muito mais conservador, retratando uma história de romance não correspondido, do que a obra de 1947. Bom, voltando ao ponto onde eu tinha parado, que é dos dois sendo criados lá na fazenda, o tempo passa, os dois crescem. No livro, eles são bem mais jovens, no filme eles já são um pouco mais velhos, mas eu não vejo isso como um grande problema. E chegam vizinhos ali na Granja dos Tornos, que é a propriedade mais próxima ali do Morro dos Ventos Uivantes. No livro, a Catherine e o Heathcliff vão a espiar, ela é atacada por um cachorro e fica lá para ser cuidada por umas 5 semanas, com os pais e os dois irmãos, que é o Edgar e a Isabela, todos os Lintons, e eles meio que começam a transformar ela numa daminha. Então ela vai de um jeito e quando ela volta, ela parece que tá cheia de delírios de grandeza, de ideais de status, de uma vontade ali de ascender socialmente, coisa que ela não tinha antes, e isso meio que cria uma barreira invisível entre ela e o Heathcliff. Isso nos diz que a Catherine também não é flor que se cheire. Ela é assumidamente egoísta, manipuladora, que ama a si mesma acima de todos, que é plenamente consciente dos sentimentos que o Heathcliff tem por ela. Ela sabe que ela é meio que o centro da existência dele, e ela usa isso para alimentar a própria vaidade e começa a agir ali de uma maneira cada vez mais caprichosa. Então, a Catherine do livro, ela é além de mimada, ela tem acessos físicos de fúria, ela belisca Nelly, ela fala coisas muito cruéis para as pessoas que ela diz amar. Enquanto que no filme, a Catherine é mais uma mocinha impetuosa, porque no filme ela meio que fica esperando que o Sr. Linton venha fazer uma visita, e a Nelly fala pra ela que moças de sociedade não podem ser apresentadas, então ela mesma toma a iniciativa de ir lá, torce o pé e acaba ficando na casa do Linton por um tempo, e quando ela volta com uma roupa muito mais bonita, assim, meio que querendo dizer que ela virou uma lady, né? O Linton mora só ele, com a pupila dele, não tem pai, eles já estão todos mais velhos, e daí ele pede em casamento e ela decide aceitar esse casamento. No livro é porque ela ambiciona essa vida de luxo, de conforto, de reconhecimento social, de status que ela quer ter. E no filme é porque é o único jeito dela ser salva da ruína, porque eles são muito mais pobres do que os Linton, sendo que no livro a diferença financeira nem é tão grande assim, mas no filme é. Então, no filme ela é muito mais uma heroína trágica mesmo, que tem ali um pouco de traços mais voluntariosos, mas nem se compara, e ela casa por uma necessidade. E esse detalhe faz muita diferença sobre os dramas internos que as personagens vão viver.
Porque a Catherine do livro, ela ama o Heathcliff, mas ela quer o que o Linton pode oferecer para ela, e ela não aceita o fato dela não poder ter as duas coisas. E daí ambas aceitam o pedido de casamento. A cena delas conversando com a Nellie é muito parecida entre o livro e o filme. E é daí que eu falo que causa uma certa estranheza quando o filme tenta repetir alguns dos diálogos que existem no filme, tanto como a carta que a Isabela manda, quanto esse diálogo que ele é muito parecido, porque no filme ele parece muito fora de contexto, parece que não houve um preparo para que aquelas palavras fossem ditas, então a gente sente uma estranheza. Que ela fala que ela ama o Heathcliff, mas ela precisa casar com o Edgar, e o Heathcliff escuta essa parte, que ela vai casar com o Edgar, que ela merece algo melhor do que ele, mas não escuta a parte que ela ama ele. E daí ele vai embora. Isso é igual nos dois. E agora vamos falar um pouquinho sobre a Margot Robbie, né? Pra mim, pareceu um pouco uma projeção da diretora. A impressão que eu tive, tá, gente, é que ela inspirou a Catherine nela fisicamente. Posso estar enganada, tá? E isso, inclusive, justificaria por que ela foi tão insistente em escalar o Jacob Elordi, porque, segundo ela, ele era idêntico ao Heathcliff que estava na capa do livro que ela leu quando ela tinha 14 anos. E é mais um argumento em prol do fato de que ela estava ali produzindo a sua fantasia adolescente. E justificaria novamente o fato dela querer tirar tudo que ela considerasse incômodo na obra original, porque o objetivo era ser aquilo que ela tinha sonhado. E assim, casos de diretores que fetichizam mulheres na indústria do cinema e usam, né, essa posição de poder e esse contexto do roteiro para poder filmar e dar vazão aos próprios desejos, é o que mais tem em Hollywood. Tem até um termo para isso que se chama male gaze, ou seja, olhar masculino, e que eu vou fazer um vídeo só sobre isso em algum momento, tá no cronograma. Mas eu vou dar aqui 2 exemplos. Tem um filme que chama Uma Babá, Objeto de Desejo, que é um filme de suspense erótico de 1995 que estrela a Alicia Silverstone, que eu acho que é uma menina extremamente traumatizada nessa indústria. Que é basicamente o diretor filmando ela enquanto objeto sexual a partir da visão do personagem que é um pai de família obcecado pela babá. O próprio Quentin Tarantino, e o que eu vou falar aqui pode ser polêmico, se você gosta muito dele e tal, mas eu acredito que contra fatos não tem argumentos, ele, em Drink no Inferno, que é reconhecidamente podófilo, ou seja, ele tem excitação sexual por pés, ele faz a Salma Hayek enfiar o pé na boca dele pra todo mundo ver. E isso tá filmado, tá lá no filme, pra sempre. Tá tudo bem você ter fantasia, isso não é o problema. Cada um faz o que quiser. Agora o problema é você usar de uma posição de poder para você obrigar uma pessoa que precisa estar ali, para que ela precisa trabalhar, porque ela tem uma carreira para construir, e você usa isso para coagir a pessoa a fazer uma coisa que é uma tara sua. Entende? Ela não tá ali porque ela tá de livre e espontânea vontade. Ah, e ela podia ter falado não. Não podia, porque esse é o trabalho dela e ela vai fazer o melhor possível. E ainda por cima ficar fazendo isso de forma velada, entendeu? Não, faz parte do roteiro. Não, foi escrito assim. Pô, o roteiro foi feito por uma pessoa. O diretor tem ali pleno controle criativo da obra. Se tá ali, como a gente já conversou em disclaimer, se tá ali é porque foi feita uma escolha narrativa. Então, cabe a gente começar a questionar por que até hoje essas coisas são permitidas, sabe? E assim, por um lado, é até interessante que seja uma mulher fetichizando um homem, porque normalmente é o homem que faz isso, e ela tem direito de fazer o que ela quiser, o filme é dela, etc. Mas é uma coisa que eu não consigo deixar de pensar. Será que a gente não tá nivelando por baixo? Será que a gente, na nossa busca de lutar contra o machismo, lutar contra o patriarcado, a gente não tá querendo se igualar a eles em tudo que tem de ruim? E outra, a gente não deveria estar usando o cinema para muito mais do que ser voyeur dos fetiches alheios? Bom, o Heathcliff some, a Catherine casa com o Linton nas 2 obras, e no filme ali ela passa por uma sequência de cenas que ela tá muito triste, apesar dela ter muito luxo, a gente vê ali que claramente a vida dela com o marido, carnalmente falando, não é satisfatória, até que o Heathcliff volta rico e educado. No livro, ele se tranca com o Hindley no Morro dos Ventos Vivantes e fica alimentando o vício dele por jogo, por bebida, até que ele ganha o Morro dos Ventos Vivantes dele. Ele tem um filho com a Isabela, tudo isso para garantir o seu direito às terras do Linton. Ou seja, ele quer ser dono de tudo ali, ele quer ser dono das 2 propriedades. E a Catherine, por causa de uma série de conflitos ali, ela adoece e morre, e ela tem uma filha, que é a Cat, que tem o mesmo nome dela.
Ela tem todo um processo ali de febre, de delírio, ela definha e acaba morrendo. E daí aqui começa a segunda geração, que tem o filho do Heathcliff com a Isabella, o filho do Hindley com a esposa dele que morre, e a Cat, que é a filha da Catherine Coolington. E isso o filme não aborda. Porque no filme o Heathcliff volta rico, volta educado, e embora ele ladre muito e jure muita vingança e tenha muito ódio aparentemente, tudo que ele faz é começar um affair com a Catherine. E como a visão da diretora se reduz muito às tensões sexuais e os personagens são rasos e têm basicamente uma característica, os protagonistas têm duas, tudo que ela faz se resume a sexo. E quando o Heathcliff volta, agora que ele tá rico, e ele e a Catherine começam, né, esse caso extraconjugal, ele se oferece para criar o filho do Edgar, porque a Catherine, ela fica grávida. E ele fala que ele pode criar o filho, e ele se oferece para matar o Edgar, e é isso que faz com que a Catherine tenha uma crise de consciência e faz com que ela caia doente, sendo que é um motivo muito fraco para mim, perto do motivo do livro. Ela começa a ter uma febre ali que vira uma questão ligada à gravidez e o nenê acaba não nascendo e ela morre ali. Mas assim, não vou mentir que quando eles se beijam e ela tem a oportunidade de dizer para ele que ela ama ele, que é uma coisa que a gente queria muito que acontecesse no livro, a Iana de 16 anos não ficou oh! Mas esse frenesi que eu senti quando eles ficam juntos, logo passou porque até a parte do erotismo nesse filme é mal executada. Porque ele prometeu que ia ser um filme super revolucionário, que ia essa parte sexual aí ser super bem desenvolvida. E não é, gente. Eles têm ali uma sequência de cenas deles tendo relações. O que é a língua daquele Heathcliff, o que é a língua daquele ator que o tempo todo fica para fora da boca de um jeito... Nossa, me deu agonia. Não é a primeira vez que alguém tenta adaptar essa tensão sexual entre os dois personagens. Como eu falei lá no começo, ela é uma das partes da trama do romance. Mas é a primeira vez que alguém faz isso com tanta incompetência. Porque, novamente, essa insistência no explícito dele fala, agora eu vou te seguir como um cachorro. E você fica, cara, entramos num nível de estranheza aqui que eu não sei se a gente vai conseguir sair hoje. Sério que isso excita alguém? É tipo um Christian Grey do século XIX, sendo que eu até comecei a respeitar mais o Christian Grey depois desse filme. E falando em 50 Tons, uma curiosidade interessante, que quando foi lançado 50 Tons de Cinza, eu tava conversando com uma amiga e ela me trouxe um dado super legal, que foi o primeiro romance abertamente erótico feminino a ser publicado. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas antigamente, os homens tinham várias publicações. Revista, Playboy, gibi, muita coisa voltada para o público masculino, mas para a mulher não tinha nada. Para a mulher, o que tinha? Sabrina, Júlia, vendia em banca de revista e normalmente seguia uma fórmula muito parecida ali. Eram umas autoras que escreviam muitos romances um atrás do outro e mudavam um elemento aqui, um elemento ali, mas a base era basicamente a mesma. Era tudo também muito debaixo dos panos. Então, é muito interessante que a gente tenha avançado muito nesse sentido, com 50 Tons, e a partir daí foi saindo muitos livros de soft porn. Eu vejo isso como um avanço do diálogo sobre sexo. A gente está tirando debaixo do tapete, coisa que, por exemplo, quando a Emily Brontë escreveu, era totalmente impensável. Então, o problema não é falar sobre o erótico, o problema é executar uma proposta por conveniência, porque ela pode, ainda mais quando é um clássico. E aí entra outro elemento do filme que também foi polêmico, porque ele não acrescenta em nada, não traz mais clareza, não faz nada, ele é só bonito, que é o figurino. Bom, nenhum figurino, gente, tem obrigação de ser acurado. Maria Antonieta tá aí pra provar, que botaram até um All-Star nela, mas o figurino precisa servir a narrativa do filme. No caso da Maria Antonieta, ela tentou mostrar ali que existia um vazio na elite por causa do privilégio. Uma espécie de alienação que era representada ali pelos candy colors, pelas roupas extravagantes, pela estética pop. Agora, no filme, ele foi extravagante a ponto de criar um ruído na comunicação, a ponto de fazer a gente parar de prestar atenção no enredo, da gente sair da imersão do filme. Ou seja, ele não serviu à narrativa. E assim, eu achei o figurino bonito, tá bom? Essa coisa emocional, fantasiosa e até meio teatral ali foi interessante do ponto de vista artístico. O problema é que o roteiro não acompanhou a ousadia da proposta.
Muito pelo contrário, parece que eles precisaram aumentar o conteúdo estético para que o foco ficasse na ornamentação. Ah, um adendo. O que foi aquele vestido de celofane, gente? A Iana, de 14 anos, simplesmente amou. Meu sonho de adolescente era ter um vestido transparente, furta-cor daquele jeito. Só que a Iana, de 36, ficou tipo, what the... Isso é só mais uma prova de que o filme foi feito por uma adolescente. Bom, para concluir, se você gostou, tá tudo certo. Mas para mim, o fato de uma adaptação dessa ser possível em 2026 me incomoda. E eu sei que ela é mulher e que talvez seja a primeira vez que uma mulher pode fazer algo só porque ela quer, só porque ela pode. Porém, o meu problema é o fato dela pegar uma obra de outra mulher que foi escrita sob condições muito específicas e que representa muita coisa para um debate que inclusive ela faz parte, porque faz parte do debate que deu direito a ela de fazer o que ela tá fazendo hoje simplesmente porque ela quer fazer, e mutilar isso para fazer caber num capricho. Então, a questão que eu deixo aqui é: o privilégio compra tudo? Justifica todas as coisas? Uma adaptação não precisa ser fiel, mas a conclusão que eu faço aqui é que ela precisa ser minimamente respeitosa. A diferença maior é que, no filme, o Heathcliff faz tudo pela Catherine. E no livro, ele faz tudo apesar dela. E a primeira versão é que uma adolescente gostaria de acreditar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, mandar para alguém que você acha que também vai gostar. Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Vou ficar muito feliz se vocês comentarem suas opiniões para a gente debater mais. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!